Bom, boa tarde pessoal, vamos começar. Meu nome é Thiago Frank, eu sou médico de família, teleconsultor do 0800 do Telesaúde e também sou preceptor do programa de residência médica em medicina de família do Hospital Conceição em Porto Alegre. Nosso tema hoje é sobre a febre chikungunya, né, que é um problema emergente, uma patologia emergente, novidade para o nosso cenário nacional, mas como a gente vai ver ao decorrer da apresentação, a solução a gente já conhece. Eu vou falar então um histórico geral da chikungunya, situação atual no país e nas Américas, sobre notificação do caso suspeito, manifestações clínicas, diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya, classificação de risco, manejo clínico e controle de vetores. O objetivo não vai ser esgotar completamente o tema, porque é um tema novo, como a gente conversou. Provavelmente vocês vão ter muitas dúvidas ainda, tem diversos aspectos da chikungunya que a gente tem que olhar com mais atenção e talvez que a gente não vai conseguir abordar adequadamente na tarde de hoje. Muitas das informações que eu vou trazer para vocês são, em geral, opinião de especialistas, assim. Por se tratar de uma doença emergente, que a gente ainda está tentando entender de uma forma mais adequada, a gente não tem estudos muito consistentes a respeito de alguns aspectos da doença. Muitas epidemias aconteceram em países em desenvolvimento ou com um sistema de saúde muito precário, em que ficava muito difícil também a coleta de dados. Então, existem vários pontos de interrogação ainda a respeito da chikungunya que nos próximos anos provavelmente a gente vai conseguir esclarecer melhor. Então, a febre chikungunya é uma doença infecciosa febril causada pelo vírus chikungunya, que pode ser transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti. E o Aedes albopictus, que possivelmente na nossa realidade não vai ser o foco do problema. A primeira epidemia que foi documentada aconteceu na Tanzânia, no leste da África, em 1952. E foi lá, nessa ocasião, que inventaram esse nome estranho aí, febre chikungunya. Na verdade, chikungunya significa aqueles que se dobram em Swahili, que é um dos idiomas da Tanzânia, por causa de algumas características clínicas assim, da doença que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, depois de 1952 na Tanzânia, teve uma primeira onda da febre chikungunya que chegou até Madagascar e algumas ilhas do Oceano Índico, né? Depois teve uma nova onda que levou a chikungunya para a Índia, teve alguns casos inclusive na Europa, na Itália, teve poucos casos de chikungunya. Depois ela acabou indo também para o Sudeste Asiático e mais recentemente para a América Central. Esse mapa é um mapa bastante interessante porque ele mostra todos os países que já tiveram ou que estão tendo a transmissão da chikungunya. Vocês podem observar assim que bem no canto superior à esquerda tem o Alasca, está pintado lá, mas obviamente que a chikungunya não tem chikungunya no Alasca, em questão por motivos climáticos, digamos assim, é só porque teve casos nos Estados Unidos e os casos dos Estados Unidos foram na Flórida, que é muito próximo à América Central ali, que é onde desde dezembro de 2013 surgiram muitos casos que começaram em São Martin e acabaram pegando praticamente todas as ilhas ali da América Central. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês esse mapa, que é um mapa da suscetibilidade para transmissão de dengue. Se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que esses dois mapas eles podem ser praticamente sobrepostos, né? Por um motivo muito simples, né? É o mesmo vetor que transmite as duas doenças. Então é
de se esperar que onde tem dengue, ou já teve dengue, vai ter chikungunya, que é bem a realidade que a gente está tendo aqui no Brasil. E possivelmente os países que ainda não tiveram chikungunya nos próximos anos vão ter casos também, se eles são países onde que existe transmissão de dengue. Então, na América Central, como eu estava falando, começaram casos em dezembro de 2013 em São Martin, e aí pegou praticamente toda a América Central, com exceção de Cuba, que tem só caso importado, não tem caso autóctone lá. E atualmente o problema maior parece ser na Martinica, que é onde tem um número muito grande de pessoas que foram acometidas pela chikungunya. No Brasil, se esperava que a chikungunya chegasse pelo norte, lá, em função dos casos que tem no Suriname, a questão do garimpo, né? Então se pensava que muitos garimpeiros que fazem esse movimento assim, de ir para o Suriname, por exemplo, depois vou retornar ao Brasil, eles que iniciariam como os casos autóctones do país, mas na verdade se observou que os primeiros casos assim significativos e de transmissão sustentada aconteceram em Feira de Santana, da Bahia. E atualmente a gente tem casos autóctones em Oiapoque, no Amapá, Feira de Santana e Riachão do Jacuípe, na Bahia, e Matozinhos, em Minas Gerais. Até a semana 42, a semana epidemiológica 42, foram notificados 1.750 casos autóctones, sendo que praticamente 40% deles foram confirmados e tem uma grande proporção que ainda está em investigação. Esse é um gráfico para mostrar a situação em Feira de Santana, que em princípio assim, o número de casos está diminuindo. Segundo o poder público municipal, isso é uma consequência das ações de controles de vetores, que eles intensificaram muito depois do surgimento dos casos. Falando um pouco então sobre a transmissão, a chikungunya é transmitida através da picada das fêmeas dos mosquitos Aedes infectados. Pode acontecer transmissão vertical exclusivamente durante o trabalho de parto. Lógico que para isso acontecer, a gestante tem que estar virêmica no momento do trabalho de parto. Mas aí a chance de transmissão é relativamente grande para o neonato, e o neonato é uma população que pode ter muitas complicações da chikungunya. Eu não vou falar muito a respeito disso hoje, mas é um assunto que possivelmente merece uma atenção especial a médio e longo prazo, para a gente pensar mais a respeito disso. E tem alguns relatos na República Dominicana também de transfusão sanguínea, né? Pacientes que foram infectados através da transfusão sanguínea. Bom, então uma coisa que é muito importante ficar clara é que, exceto nos casos de transmissão vertical, não existe a transmissão direta de pessoa para pessoa. Isso é muito importante ficar claro para a população, porque como é uma doença que pode cursar com lesões de pele, com exantema, né, às vezes as pessoas têm essa impressão de que, bom, então a transmissão também pode acontecer como acontece na varicela ou no sarampo. Mas é muito importante as equipes de saúde deixarem claro assim, que essa transmissão direta, pessoa a pessoa, não acontece nem através do aleitamento materno. Um dos grandes problemas da febre chikungunya é que ela tem uma elevada taxa de ataque, que é de 38% a 63%. Então, uma grande parcela da população nos países que tiveram as primeiras epidemias de chikungunya, uma grande parcela da população foi afetada. Um dos lugares que a gente tem os melhores estudos e dados a respeito da chikungunya é a Ilha da La Réunion, que é no Oceano Índico. É uma ilha com 800 mil habitantes, que é território francês e que tem um sistema de saúde, digamos assim, de países desenvolvidos. Então, o registro é bastante adequado. Na Ilha da Reunião, 40% da população foi infectada numa epidemia que teve em 2005,
e 30% dos profissionais da saúde foram afetados também. Então vocês podem imaginar um cenário de bastante caos, assim, quando quase metade da população é acometida pelo problema e o número de profissionais da saúde também é reduzido porque eles também adoeceram. A respeito da incubação, no ser humano, o tempo de incubação é em média de 3 a 7 dias, podendo variar de 1 a 12. E no vetor, esse tempo é cerca de 10 dias. A viremia começa 2 dias antes do surgimento dos sintomas e desaparece e vai até cerca de 8 dias após. É mais ou menos a época em que começa a passar a febre, mas que eu vou falar um pouco mais adiante. Outra coisa importante é que nem todos os indivíduos infectados vão desenvolver sintomas. Isso varia muito, de 3 a 28% dos pacientes são assintomáticos, o que é pouco comparado com outras arboviroses, incluindo a dengue, por exemplo. Então, até agora, a gente viu que ela tem uma taxa de ataque importante, então ela infecta muitas pessoas, né? E uma pequena proporção dessas pessoas que infecta que não vão desenvolver sintomas. Então, isso são informações importantes para a gente ficar em mente e a gente conversar um pouquinho mais adiante. Um outro aspecto bastante interessante da febre chikungunya e importante é que mais pacientes procuram atendimento e mais cedo do que na dengue, porque o desconforto é maior ainda do que no quadro de dengue, especialmente com relação a artralgias, que eu vou falar mais adiante. Então, esse é um outro aspecto importante da gente pensar, que uma boa parcela dessa população infectada vai procurar o serviço de saúde e vai procurar rápido. Em contrapartida, a letalidade da chikungunya é baixa, cerca de 1 a cada 1000 casos. E os casos graves eles são mais frequentes nos extremos de idade, né? Pacientes acima de 65 anos ou menores de 2 anos, neonatos em especial, pacientes com comorbidades como asma, diabetes, hipertensão, epilepsia, insuficiência cardíaca, doença pulmonar crônica. Então, depois do período de incubação, a doença pode evoluir em 3 diferentes fases. A fase aguda ou febril, a fase subaguda e a fase crônica, que no caso da chikungunya são bastante importantes, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Bom, as informações mais importantes com relação à fase aguda, sem sombra de dúvida, são essas características assim de uma febre de início súbito, geralmente uma febre alta, e uma artralgia, uma dor articular muito intensa. Isso são os pilares assim da suspeita diagnóstica da febre chikungunya. E esses sintomas duram em torno de 7 dias. É uma doença que pode se apresentar das mais diversas formas, né, no quadro agudo. E tem diversos sintomas que podem estar presentes, formas atípicas das mais variadas. Mas uma característica consistente é a questão da febre e da artralgia. A artralgia, como a gente vai ver depois, ela acomete mais de 90%, em alguns estudos, mais de 95% dos pacientes que têm o quadro agudo. Então, com relação a essa questão do caso suspeito, né, essas são as duas informações mais importantes para a gente levantar a suspeita, né, da febre chikungunya. E a definição de caso suspeito é uma febre de início súbito, maior que 38,5 graus Celsius, e artralgia ou artrite intensa de início agudo, não explicada por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até 2 semanas antes do início dos sintomas ou que tenha um vínculo epidemiológico com um caso confirmado. Então, a definição do caso suspeito seria essa. Com relação às características clínicas dessa fase aguda, que eu falei brevemente antes, né, tem alguns sintomas que são mais comuns, especialmente a febre e a artralgia, mas pode ter também uma poliartrite lombar, cefaleia, né, dor de cabeça, exantema, né, que é erupção cutânea,
E outros sintomas potenciais, por exemplo, como estomatite, úlceras orais, parecem ser um pouco mais frequentes em mulheres do que homens. Hiperpigmentação, dermatite esfoliativa, especialmente em crianças, né? Mialgias, fotofobia, dor retroorbital, vômito, diarreia, síndrome meninge. Então, um aspecto muito importante a respeito desses sintomas da fase aguda é que, como vocês podem observar, muitos desses sintomas a gente encontra na dengue, por exemplo. Né? E é bastante difícil a gente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Eu vou falar um pouquinho a seguir. Vamos falar um pouquinho mais agora a respeito desses sintomas da fase aguda. Eu vou tentar dar algumas informações a respeito de cada um deles. A febre, por exemplo, ela costuma ser contínua ou intermitente e tem cerca de 7 dias de duração. Normalmente é uma febre alta, até acima de 39, tem início súbito. E alguns estudos apontam que pode ocorrer uma bradicardia relativa, mas isso é um dos pontos de interrogação a respeito da chikungunya e existem vários outros. Então, não daria muita atenção a isso porque ainda é uma incógnita. A gente chega na questão da dor articular, né, nas poliartralgias, que, como eu disse anteriormente, acometem mais que 90, talvez mais que 95% dos pacientes no quadro agudo. Esse é, sem dúvida, a principal manifestação clínica da chikungunya, e quando chegar um paciente febril com poliartralgias, a gente tem que pensar nesse diagnóstico. Geralmente, essa poliartralgia ela é simétrica, mas não necessariamente. Geralmente é, mas não é uma regra. Geralmente acomete grandes e pequenas articulações, com mais frequência os punhos, tornozelos e as articulações pequenas das mãos. Sem dúvida, punhos e tornozelos são os mais significativos, né? E pode haver edema, né, que geralmente está associado com uma tenossinovite. Esse é o sintoma mais significativo, como eu falei, e esse é o motivo de consulta rápida, né? Como eu comentei antes, as pessoas que têm febre chikungunya vão procurar atendimento mais rápido do que quando elas têm dengue, porque o desconforto é maior e principalmente em função da poliartralgia. Essa poliartralgia tem um padrão inflamatório, assim, ela tende a ser pior pela manhã, alivia um pouco com exercício leve, e na fase aguda também tem sido observada dor ligamentar e mialgia, principalmente em braços e coxas. Um outro sintoma bastante frequente na fase aguda é a dor nas costas, que está presente em 67% dos pacientes. A cefaleia está presente em 62%. E o exantema em torno de 50%. Ele é macular ou maculopapular. Geralmente ele surge um pouco mais cedo do que o exantema da dengue, por exemplo. Ele surge em torno de 2 a 5 dias após o início da febre, principalmente envolvendo tronco e extremidades, incluindo as palmas e plantas, regiões palmares e plantares, né? E nas crianças é relativamente frequente a gente observar lesões que podem ser vesicobolhosas. Bom, como eu falei anteriormente, o quadro clínico pode ser muito variável, né? Então, tem outras manifestações que podem estar presentes na fase aguda, como calafrios, conjuntivite, faringite, náusea, diarreia, neurite, dor abdominal e vômito, que é mais frequente nas crianças. Esse quadro de dor abdominal e vômitos não é tão frequente na chikungunya quanto é na dengue, por exemplo, mas em crianças ocorre mais. Bom, e aí vem o nosso grande desafio, né? Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya, se são patologias tão semelhantes em diversos aspectos? Na verdade, exames laboratoriais inespecíficos, características clínicas, dados de anamnese podem sugerir uma patologia ou outra, mas nenhuma dessas informações pode dizer com certeza se o quadro clínico é de dengue ou de chikungunya. E eu já vou antecipar uma pergunta que talvez possa surgir. É possível ter uma co-infecção de dengue e chikungunya? O
Então isso está bem estabelecido, assim, não é frequente, é raro, mas um paciente pode se contaminar ao mesmo tempo com dengue e com chikungunya. O Aedes albopictus parece que é capaz de conter os dois vírus ao mesmo tempo e transmitir os dois numa mesma picada, por exemplo. O Aedes aegypti não se tem tanta certeza, né? Mas enfim, isso acontece. A boa notícia é que é infrequente e não aumenta eventos adversos, assim, não aumenta a letalidade, não aumenta a proporção de complicações, o fato de haver essa co-infecção. Lógico, a gente ainda tem muito poucos dados a respeito disso, né? Então, como a gente pode observar naquela tabela à direita, a febre, por exemplo, ela parece estar mais presente na chikungunya. Mialgias parece estar um pouquinho mais presente na dengue. E ali, em terceiro lugar, a artralgia. Essa sim é bem mais frequente na chikungunya do que na dengue, né? Então, olhem como é suave a diferença, né? Por exemplo, a dengue dá mais mialgia, mas a artralgia a gente observa mais na chikungunya. Exantema parece ser um pouco mais frequente na chikungunya. Discrasias sanguíneas é extremamente raro assim, na chikungunya e é relativamente frequente na dengue. Não se observa choque, geralmente, por chikungunya. E com relação a alterações laboratoriais assim, de exames inespecíficos, pode aparecer aqueles achados da dengue, né, que é a leucopenia, linfopenia, neutropenia, trombocitopenia, todos eles podem estar presentes também na febre chikungunya. Talvez a linfopenia seja um pouco mais frequente na chikungunya do que na dengue. Mas, de novo, assim, não tem nenhuma característica assim, do resultado do exame laboratorial que vai nos aumentar muito o nosso poder de conseguir definir o diagnóstico de uma ou de outra. De forma geral, a tendência é que o hemograma num paciente com febre chikungunya tem uma chance menor de ser um hemograma muito alterado quando comparado com um hemograma de um paciente com dengue. Então, só ressaltando novamente a importância dessa manifestação clínica que é a artralgia, né? E apontar também a questão da neutropenia e da trombocitopenia, que são muito mais frequentes na dengue. Sobre as manifestações atípicas e graves, o aspecto mais importante é que elas são pouco frequentes, né? Acontecem com mais frequência nos extremos de idade ou pessoas com comorbidades. Mas assim como a apresentação clínica da fase aguda pode ser muito variável, assim, as manifestações atípicas também podem ser das mais diferentes, né? Podem acometer o sistema nervoso, causando encefalites, síndrome de Guillain-Barré, paresias, pode acometer os olhos, causando uma neurite óptica, uveíte, sistema cardiovascular, com miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, a pele, através de hiperpigmentação por fotossensibilidade, por exemplo, pode acometer os rins, causando uma insuficiência renal aguda, pode causar discrasias sanguíneas, apesar de ser bastante raro, pneumonia. Então, como vocês podem ver, as manifestações atípicas são bastante variadas. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da classificação de risco, tá? Existem 3 grupos principais, assim. O primeiro, que é o verde, são pacientes sem sinais de gravidade, sem critérios de internação, obviamente, e que também não fazem parte de nenhum grupo de risco, que vão ser a grande maior parte dos pacientes que a gente vai ver. O grupo amarelo ali são pacientes que não têm sinais de gravidade, mas que fazem parte de grupos de risco. Quais seriam eles? Gestantes, principalmente por causa da questão da transmissão vertical. Pacientes maiores de 65 anos ou menores de 2 anos. E pacientes com comorbidades. E o grupo vermelho são pacientes com sinais de gravidade ou critérios de internação.
né? Quais seriam os sinais de gravidade? Acometimento neurológico, e quando acontecem apresentações atípicas ou complicações, o acometimento neurológico é relativamente frequente. É muito mais frequente em pacientes que já têm um histórico de epilepsia e em pacientes alcoolistas. Outro sinal de gravidade são sinais de choque, dispneia, dor torácica, vômitos persistentes. O fato de ser neonato, como eu falei lá no início da palestra, é um fator de risco bastante importante, que exige internação. Descompensação de doenças de base e sangramento de mucosas. Vamos falar agora um pouquinho a respeito do manejo clínico. Tá? Eu diria assim que na questão do manejo clínico tem mais coisas que a gente não deve fazer do que coisas que a gente deve fazer. O tratamento basicamente é de suporte. Vamos olhar primeiro esse grupo dos pacientes sem sinais de gravidade e que não fazem parte de nenhum grupo de risco. Então, obviamente que esses pacientes têm que fazer o acompanhamento ambulatorial. A solicitação de exame específico, né, para confirmação laboratorial do diagnóstico de chikungunya só vai ser realizada em duas circunstâncias específicas. Quando são os primeiros casos suspeitos no município, né, onde que não está acontecendo a transmissão da chikungunya, para estabelecer de que realmente está acontecendo transmissão naquele município, que é uma transmissão sustentada, e em casos atípicos ou com complicações, ou óbitos. Né? Nessas situações tem que se realizar um exame laboratorial específico para confirmar o diagnóstico de chikungunya. Não vou falar muito a respeito disso nessa palestra, mas de qualquer forma, assim, se você trabalha num município que não tem casos ainda e tu identifica um caso suspeito, tem que entrar em contato com a vigilância epidemiológica que vai orientar direitinho a respeito de que exame pedir conforme o tempo de evolução da doença. E exames inespecíficos como hemograma podem ser solicitados a critério médico. Tá? Em princípio, um paciente sem sinal de gravidade, um paciente do grupo verde, digamos, não é obrigatório solicitar um hemograma, já que a gente viu anteriormente que muitas vezes ele não contribui tanto assim para o diagnóstico diferencial. Mas enfim, fica a critério médico. E qual a conduta? Hidratação oral, sem dúvida, tem que lembrar que é um paciente que está com uma febre alta há vários dias. Analgesia com paracetamol, até 1 grama de 6 em 6 horas no máximo, ou dipirona, ou associação dos dois. E aqui a informação talvez mais importante, né? Evitar o uso de aspirina e anti-inflamatórios. Evitar a todo custo. Né? A aspirina em crianças pode causar síndrome de Reye. E o anti-inflamatório, se a gente tivesse certeza absoluta que é um caso de chikungunya, talvez não fosse tão contraindicado. Se a gente for ver no UpToDate, por exemplo, uma das referências cita como uma alternativa ao tratamento, né, da poliartralgia anti-inflamatória. Só que, na prática, a gente não tem como fazer essa distinção e pode ser dengue. E quando a gente usa um anti-inflamatório no paciente de dengue, isso pode trazer uma complicação bastante importante. Então, na verdade, a contraindicação anti-inflamatório na chikungunya é porque a gente nunca vai ter uma certeza 100% se não se trata de um caso de dengue, exceto nos poucos casos onde a gente faz um exame específico, né, para fazer a comprovação laboratorial. Então, de forma geral, paracetamol, dipirona, não usar aspirina e não usar AINES. Tá? Bom, mas o paciente está com muita dor, e não foi suficiente com paracetamol e dipirona, e com muita frequência só esses analgésicos não são suficientes. A gente tem que oferecer mais para o paciente em algumas circunstâncias. Corticosteroides, por exemplo, não são uma boa alternativa porque pode dar sintomas de rebote, assim, quando se suspende o corticoide, pode agravar os sintomas depois, então não está indicado.
Mas uma alternativa segura e que a gente tem que considerar bastante é a codeína, né, que pode promover um alívio importante do sintoma, né, e que em princípio não tem nenhuma contraindicação nesses casos onde que a artralgia for muito intensa. Além disso, orientar esse paciente assim, que se a febre persistir por mais que 5 dias, orientar ele a retornar à unidade ou caso aparecer algum sinal de gravidade. Tá? As orientações no domicílio orientar sobre esses sinais de alerta de complicações, né? Evitar a automedicação. Eu estive no Seminário Internacional de Chikungunya em Brasília em outubro, onde tiveram várias experiências foram relatadas assim de outros países, né? Tinha um representante da Ilha da Reunião, da República Dominicana, do CDC dos Estados Unidos. E nesses locais onde já ocorreu epidemia, um dos aspectos que eles pontuam é de que a dor é tão intensa que às vezes o paciente vai ter uma tendência muito grande de se automedicar, né? Então a gente tem que bater muito nessa tecla. E cuidar também, assim, na Ilha da Reunião teve alguns óbitos em função do paracetamol, né, de que as pessoas acabavam tomando uma sobredose do paracetamol também por causa da intensidade da dor. Pacientes alcoolistas já com hepatopatia que acabaram usando o paracetamol e surgiram complicações a partir daí. Outra orientação no domicílio é para usar compressas frias para redução dos sintomas articulares, né? Nunca usar calor, fazer algum exercício leve, assim, e, como eu disse, retornar à unidade caso exista alguma presença de alguma complicação. De forma geral, o manejo clínico é simples, é isso, é suporte, e tem algumas coisas que a gente não deve fazer, como eu comentei. Os pacientes que não têm sinais de gravidade, mas que pertencem ao grupo de risco, a conduta muda muito pouco. Né? O fluxograma do material do Ministério sugere que nesses casos do grupo de risco, talvez seja interessante a gente pedir para todos os pacientes o hemograma, né, com contagem de plaquetas. Daqui a pouco, um hemograma com uma plaqueta pequenininha muito importante, que pode te ajudar a definir conduta, né? Então, nos pacientes verde, digamos, não é obrigatório o hemograma, mas os pacientes com grupo de risco se sugere que faça. Tá? Fora isso, esse é um paciente que também vai ser acompanhado em nível ambulatorial e a diferença é que ele vai retornar diariamente na unidade de saúde até o desaparecimento da febre. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, os pacientes que na atenção primária a gente vai lidar com maior frequência. É muito importante a equipe de saúde estar preparada para receber esses pacientes, para que eles tenham acesso à unidade de saúde. Porque, como eu falei anteriormente, a letalidade da chikungunya não é alta, é uma letalidade baixa. Mas imagina assim, que uma boa parcela da população pode ser cometida por uma doença que causa um desconforto muito grande. E se essa população não conseguir acesso na unidade de saúde, ela vai procurar uma emergência de hospital, o que vai restringir acesso das outras patologias que a gente vê todo dia, pacientes que estão infartando, pacientes com suspeita de meningite. Se eles chegarem numa emergência que está completamente lotada de pacientes com chikungunya, isso pode ser uma consequência bastante grave também dessa epidemia. Né? Então, tentar preparar a equipe para lidar com esses casos e tentar facilitar o acesso em situação de epidemia. Por fim, pacientes com sinais de gravidade têm que ser internados. Né? A gente falou anteriormente quais são os sinais de gravidade, os critérios de internação. Nesses pacientes que exigem internação, é obrigatório a gente fazer o exame do isolamento viral ou a sorologia para confirmar laboratorialmente o diagnóstico de chikungunya. Mas eu não vou entrar muito a fundo, porque, lógico, o tratamento em nível hospitalar vai depender das características clínicas naquele momento. Algumas orientações a respeito do diagnóstico laboratorial, mas como eu disse, como a gente tem pouco tempo e eu quero deixar bastante tempo para as perguntas, eu não vou entrar muito a fundo nesse tema. Bom,
Aí a gente entra para uma outra característica importante da chikungunya e que me preocupa bastante, que são aquelas fases seguintes, né? Agora passou a fase aguda e vem a fase subaguda, que é quando o paciente persiste com sintomas até 3 meses após o início do quadro, né? Geralmente nessa etapa a febre desaparece, mas pode haver persistência ou agravamento da artralgia nesse momento. Quais articulações? Bom, aquelas que foram acometidas na fase aguda, né? Mas lembrar que essa artralgia pode ter um momento de melhora e depois nesse período de 3 meses, após o início dos sintomas, pode voltar a piorar. E outros sintomas que podem ocorrer na fase subaguda são a astenia, fadiga, prurido, exantema, sintomas depressivos. Quando esses sintomas duram por mais de 3 meses, a gente considera que o paciente entrou na fase crônica da febre chikungunya. Em especial a dor articular. Esse é a informação mais importante assim, e é o que é mais frequente persistir depois da fase aguda. A gente tem alguns fatores de risco que vão apontar uma chance maior de cronificar a doença. Um deles é uma idade acima de 45 anos, ou um paciente que já tem uma patologia articular prévia, um paciente que já tem uma artrite reumatoide, por exemplo, uma artrose muito importante, né? E um outro preditor é a intensidade da dor na fase aguda. Então, os pacientes que têm uma dor muito intensa em punho, tornozelo, seja qual for a articulação, a chance desse paciente ter sintomas a médio e longo prazo é maior. Bom, esses pacientes que vão continuar com artralgia, também isso é um aspecto da chikungunya que vai exigir um esclarecimento maior nos próximos anos, né? E um entendimento maior por parte da comunidade médica. Porque o que se observa é que tem alguns pacientes que cronificam, que têm uma dor articular muito importante e que nenhum exame de imagem identifica alteração significativa. Enquanto que tem alguns pacientes que têm uma artropatia destrutiva, quase semelhante, por exemplo, à artrite psoriática ou artrite reumatoide. Então, mesmo na fase crônica, pode ser bastante diferente a apresentação. Pode ter dor sem alteração no exame de imagem e pode ter dor em pacientes que realmente a gente consegue evidenciar uma destruição articular. Bom, e aqui vem um dos motivos da minha preocupação, né? Tem alguns estudos de coorte que observaram esses pacientes com chikungunya ao longo dos anos, alguns ao longo dos meses, né? E o que eles observaram foi assim, que aos 30 dias depois do quadro inicial, 17% dos pacientes tinham sintomas. 10 meses depois, 49%. 18 meses depois, 64%. E 2 anos após o quadro inicial, 75% dos pacientes relatavam sintomas. E uma coorte um pouco diferente apontou que com 36 meses, 3 anos após a infecção inicial, 60% dos pacientes relatavam artralgia. Essa coorte falava especificamente sobre a artralgia, né? As outras informações que eu dei, com 30 dias, 10 meses, 18 meses, são os sintomas de forma geral. Bom, lógico que tem diversas críticas a esses estudos, porque eles têm um N pequeno, trabalham com sintomas autorreferidos, né? Então, bom, tinha pessoas que ficaram com tonturas depois, crises de vertigem depois da chikungunya, que, bom, dizia que esse era o sintoma que tinha ficado como consequência e atribuía diretamente à chikungunya, né? Então tem essa crítica, assim, de quais sintomas que a gente vai considerar, né, autorreferidos e que tem realmente uma ligação com o episódio da febre chikungunya. Por exemplo, tinha pacientes que relatavam dificuldade de atenção, insônia, distúrbios do humor, cefaleia, depressão. Então, sem dúvida, isso é um aspecto que merece um entendimento melhor e vai ser exigido um entendimento melhor nos próximos anos. Mas serve para que a gente pense a respeito disso, né? Que 13 anos depois, repetindo essa informação, 60% dos pacientes relatavam artralgia, né?
Obviamente que a dúvida que fica é, bom, e como é que vai ficar o INSS, por exemplo? Imagina que numa cidade grande, uma boa parte da população foi acometida pela chikungunya e boa parte dessas pessoas acabaram tendo dor crônica, né? Então, sem dúvida é algo que preocupa e que a gente vai ter que pensar no futuro. Só por fim dizer assim, como eu disse, a gente precisa entender melhor isso, né? Por exemplo, na Ilha da Reunião, onde que uma dessas cortes foi realizada, foi uma corte que foi realizada com membros do exército francês que estavam lá. Então, obviamente que eles tinham algum ganho secundário para querer dar baixa do exército, por exemplo, não ficar em situações de risco, enfim, para sair do exército. Então, se pensa que tinha esse viés, né, que muitos deles relatavam sintomas importantes, talvez por não querer continuar no exército, enfim. É algo que preocupa, que nós não entendemos muito bem ainda, mas que a gente vai ter que ficar muito atento. Com relação rapidamente à questão da notificação, né, tem que comunicar à Secretaria Municipal de Saúde em até no máximo 24 horas. Se não for possível, porque não tem estrutura ou porque é fim de semana, tem que ser notificado à Secretaria Estadual, e se por acaso isso não for possível, é possível ligar para o Disque Notifica e também enviar por correio eletrônico essa notificação. Não existe uma ficha ainda do Sinan específica para dengue e febre chikungunya, mas isso está em desenvolvimento pelo Ministério. E mesmo que se faça através desses meios de comunicação alternativos, isso não isenta o profissional do serviço de saúde de realizar o registro no Sinan. Essa é a parte do título onde que eu coloquei ali que a solução é velha, né? Na verdade, a solução nós já conhecemos, assim, ou se não é a solução, pelo menos é para diminuir o impacto dessa epidemia, que é o controle de vetores, porque é o mesmo vetor da dengue e todo ano a gente tem períodos em que a gente lembra isso para a população, para os gestores, né, de como é importante as ações para controle dos vetores. Eu não vou adentrar muito a respeito disso, só quero salientar muito a importância do controle do vetor, né? E um outro aspecto que às vezes não se fala tanto assim no que diz respeito à dengue, mas que tanto a Ilha da Reunião quanto a República Dominicana, que são países e territórios que tiveram uma situação de epidemia, eles reforçam muito a importância de minimizar a exposição ao mosquito, principalmente naquele paciente que está na fase de viremia. Então, o que eles sugerem, a expressão que eles usam é um isolamento voluntário, digamos assim. Bom, já que a pessoa que já não consegue se mobilizar muito bem e tal, em função da dor, de que ela fique naquele período de viremia dentro de um mosquiteiro, né? Porque dessa forma o Aedes não vai conseguir picar a pessoa e se infectar e acabar infectando outras pessoas depois. Então isso é algo que eles bateram muito na tecla e de que eles acham um dos aspectos mais importantes assim, no controle da doença. Bom, terminando a apresentação, queria só trazer de novo alguns aspectos que eu acho os mais importantes, né? Então, a chikungunya é uma patologia de baixa letalidade, menor do que a dengue, né, e principalmente na população de risco. Não existem manifestações clínicas ou exames laboratoriais capazes de diferenciar dengue e chikungunya com certeza, né? Exceto os testes moleculares e sorológicos, que a gente não vai pedir para todo mundo, é só para definir a transmissão e nos casos atípicos ou graves, né? A taxa de ataque é alta, os sintomas são intensos e os pacientes procuram atendimento mais cedo que nos casos de dengue. Toda a população brasileira está suscetível, já que é uma doença nova no nosso contexto. Uma vez que a pessoa contrai chikungunya, ela adquire imunidade e não vai contrair chikungunya de novo, mas nesse momento praticamente todos os brasileiros estão suscetíveis, né? A coinfecção da dengue com chikungunya é possível, mas não parece aumentar complicações. A transmissão vertical pode ocorrer e pode causar complicações graves no neonato, e acho que é um tema que a gente tem que conversar em outros momentos a respeito disso. E as ações preventivas são as mesmas que para dengue, que é o controle de vetor,
e uso de mosquiteiro, principalmente naqueles pacientes que estão na fase da viremia. Eu vou abrir agora para perguntas, vamos tentar esclarecer quaisquer